Opa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, para aqueles que não me conhecem, e eu tenho como missão ajudar pessoas comuns a identificar onde elas estão falhando em suas vidas financeiras e fazer com que essas pessoas encontrem o equilíbrio e prosperidade em suas finanças. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que assombra muitas pessoas, que é o tema "Eu tenho medo de investir e perder dinheiro". Esse tema ele é muito comum, ele se torna um tema recorrente e ele é algo que impede muitas pessoas de dar um passo extremamente importante na construção do seu patrimônio. Mas o que você deve estar se perguntando? Mas como assim as pessoas elas têm medo de investir dinheiro? E eu te digo, sim, elas têm medo. Mas que medo que é esse? É aquele medo, na realidade, de perder aquilo que essas pessoas possuem. Na realidade, a pessoa ela não tem exatamente um medo de investir. Ela tem medo de perder aquilo que ela já possui. Ou seja, ela tem medo de muitas vezes ela se esforçar anos e anos e isso não trazer nenhum tipo de resultado. Que isso tenha sido em vão. Então, essas pessoas... existem muitas pessoas que têm esse medo, elas acreditam que existe essa possibilidade delas trabalharem muito, delas se esforçarem, delas até ganharem algum dinheiro, mas que elas não vão investir justamente porque elas têm medo de que ao investir, elas possam acabar perdendo esse dinheiro. Mas e por que você pode estar pensando que surge esse medo? Mas por qual motivo as pessoas teriam esse tipo de receio? E eu te digo que boa parte disso é porque essas pessoas, e a grande maioria, elas têm medo do desconhecido. O ser humano ele tem naturalmente o medo do desconhecido. Esse medo que nos para, ele acaba sendo até um certo instinto primitivo de sobrevivência, porque é o medo que te impede de tomar certos riscos, e era o risco que fazia com que as pessoas sobreviviam em um ambiente muito hostil. Além disso, eu também digo que surge esse medo de investir por conta da falta de educação financeira em casa. O tema finanças ele não é ensinado em casa. E eu vou além. Eu falo que o tema finanças ele também não é ensinado nas escolas. É muito comum que as crianças elas sejam ensinadas sobre o que é uma mitocôndria, por exemplo, mas elas não sabem, por exemplo, nada sobre dinheiro. Elas não sabem, por exemplo, o que é um câmbio, o que é um CDI, o que vem a ser a taxa Selic, no que se consubstancia o fenômeno da inflação. Então, essa falta de educação financeira em casa e essa falta de educação financeira também nas escolas acaba contribuindo muito para esse tipo de situação. E eu digo que tem mais motivos por trás disso. Tem um outro motivo muito comum das pessoas terem esse medo de investir, que diz respeito ao quê? O brasileiro ele não conversa sobre dinheiro. Dinheiro acaba sendo um assunto muito distante do cotidiano do brasileiro. Então você vê que em muitas rodas de amigos, as pessoas quase nunca elas vão tratar sobre o tema dinheiro. E culturalmente, se você analisar, o brasileiro ele parece que ele acha que é uma ofensa perguntar, por exemplo, quanto outras pessoas ganham. Então, isso tudo é resultado da falta do diálogo sobre o dinheiro, falta do costume de se ter o tema dinheiro no cotidiano do brasileiro. Então você já percebe que é muito comum que as pessoas tenham medo de investir. É muito comum que as pessoas tenham medo de perder dinheiro. E essas pessoas, elas acabam sendo vítimas de um certo bloqueio por conta disso. E esse bloqueio, ele acaba sim atrasando a construção de riqueza das pessoas. Mas, apesar disso, apesar de toda essa falta de cultura, essa falta de diálogo sobre o tema dinheiro, é sim possível que seja superado esse medo. Ele é tratável, é algo que pode ser desenvolvido
ao longo de um determinado período. E eu te digo que, apesar de tudo isso, quem mais acaba tendo medo de investir, quase sempre essa pessoa não investe. E quase sempre, quem tem medo de investir, também nunca investiu. Então, quem tem medo de perder dinheiro através dos investimentos, quase sempre essa pessoa, adivinha só, ela nunca perdeu dinheiro investido. Mas, num caso ou no outro, o medo ele existe. E por que eu acredito que esse medo é superável? Justamente pelo fato de que quase sempre o problema ele é a solução. Se você tem medo de investir, qual que é a solução? Invista. Se você tem receio de fazer algo, se você tem receio de falar em público, fale em público. Isso com certeza vai contribuir para que você perca esse medo de investir. E eu acredito justamente que a solução para isso é entrar em campo. Porque existem situações na vida em que você precisa simplesmente dar o primeiro passo. Você simplesmente precisa ter a atitude de sair da arquibancada e entrar em jogo. Então você que nunca investiu, e bem provavelmente você que nunca perdeu dinheiro investindo, você só tem apenas uma crença limitante. Não é nada além do que uma crença limitante. E isso está te parando, isso está parando você. E isso está impedindo que você alcance os seus maiores objetivos financeiros. E já com relação a você que eventualmente já entrou em campo, você já investiu e eventualmente você veio a perder algum dinheiro, ou mesmo se você já investiu alguma coisa e não perdeu nada, o seu problema então é outro. Qual vem a ser o seu problema? O seu problema, se você vier a ter investido e perdeu algum dinheiro, é que você não sabia o que você estava fazendo. Então você tinha, na realidade, um problema de orientação, ou melhor, um problema de falta de orientação. Não é que na realidade você estava com medo de investir, mas o que deve ficar muito claro é que esse medo de investir, esse medo de você eventualmente perder algum dinheiro é totalmente superável. É algo que pode e deve ser trabalhado por você. E é justamente pelo fato de você ter medo de investir, pelo fato de você ter medo de perder dinheiro, é que você realmente deve ir lá e investir. Você deve buscar uma orientação adequada para que você perca esse medo e você consiga, de fato, ir lá e investir. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo que isso vai ficar muito claro na sua cabeça. Nos últimos anos, por exemplo, o Tesouro Direto, a plataforma do Tesouro Direto, ela atraiu muitos investidores no Brasil e também chegou a atrair muitos investidores também do exterior. Sim, existem muitos investidores internacionais que compram os títulos públicos emitidos pelo governo federal brasileiro. Só para você ter noção do que eu estou te falando, em dezembro de 2015, havia quase 600 mil investidores cadastrados na plataforma do Tesouro Direto. E já no final de 2017, ou seja, 2 anos depois, esse número tinha saltado para quase 2 milhões de investidores cadastrados. Isso mais do que dobrou, mais do que triplicou a quantidade de investidores cadastrados no Tesouro Direto. Em abril de 2019, os investidores cadastrados no Tesouro Direto saltou para mais de 4 milhões, sendo que desses 4 milhões, mais de 1 milhão de investidores já haviam se tornado os investidores ativos. Isso é, o que são os investidores ativos? Aqueles que atualmente já possuem saldo aplicado na plataforma do Tesouro Direto. E eu não estou simplesmente chutando esses dados. Esses dados, eles são dados oficiais do Tesouro Nacional. E eu vou deixar o link aqui na descrição do site oficial do Tesouro para você conferir isso que eu estou te falando. Então, você vê que o número absurdamente aumentou.
o número de investidores absurdamente aumentou. Você já vai entender por que eu estou te falando isso. E qual que é a relação disso com o medo de investir. E eu vou te dar um outro exemplo para que isso fique muito bem claro na sua cabeça. E esse exemplo agora diz respeito à Bolsa de Valores, ao mercado de renda variável. Então, o número de investidores na Bolsa de Valores, em maio de 2020, ele chegou a quase 2,5 milhões de pessoas físicas. E esses dados também são dados oficiais da Bolsa de Valores, que eu estou deixando novamente também o link aqui na descrição do vídeo. E por que eu trouxe esses dados aqui? Você já vai linkar, você já vai fazer logo a conexão com o tema de medo de investir e perder dinheiro. Eu te trouxe esses dados aqui para te mostrar que se você tem medo de investir, se você tem medo de perder dinheiro, realmente você está na contramão de direção. Você está nadando contra a maré. Por quê? Porque se todo mundo que investisse perdesse dinheiro, você não teria aí milhões e milhões de pessoas entrando todos os anos no Tesouro Direto e na Bolsa de Valores. Então, se todo mundo que investisse perdesse dinheiro, todos esses milhões de pessoas estariam jogando dinheiro fora todos os dias no mercado financeiro. E isso não acontece. Então, o que eu digo para você desde já? Perca logo essa crença. Perca logo esse medo, porque isso está te atrasando. Então, se agora você já me entendeu, você já entendeu o que eu quis dizer com tudo isso, que esse medo de perder dinheiro, esse medo de investir, ele não passa de uma crença limitante, e você já entendeu também, e agora você já se conscientizou que você vai dar o primeiro passo e tal, mas agora você deve estar pensando assim, tá, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou investir, e eu já tive uma ideia aqui do que eu vou fazer. Eu vou ligar lá no meu banco e eu vou pedir para o meu gerente me indicar qual é o melhor investimento que ele tem na agência. Já pensou isso, né? Pois é, acho que a maioria de vocês pensou nisso mesmo, mas eu digo para todos vocês, não façam isso, não façam isso. Eu te digo de cara, ligar para o seu gerente vai ser uma maneira péssima de você querer perder seu medo de investir. Sabe por quê? Porque existe um conflito de interesse muito grande entre os seus objetivos financeiros e os produtos financeiros ofertados pelos bancos. Então, não comece, por exemplo, contratando um seguro de vida. Sabe por quê? Porque é isso que eventualmente o gerente lá do seu banco vai te vai te indicar. Não comece investindo por um consórcio. Por quê? É bem provável que é isso que o seu gerente vai te indicar. Até porque consórcio nem investimento é. Você vai aprender isso. E eu acho que você já sabe disso. Não comece investindo por uma previdência privada. Não comece investindo por um fundo de investimento que eventualmente cobra taxas altíssimas. E além disso, muito cuidado quando você ligar para algum especialista, para alguém que está te recomendando algum tipo de investimento. Cuidado com promessas de altas rentabilidades ou mesmo de promessas passadas. Mais cuidado ainda que você tem que ter é se você escutar algum tipo de recomendação para você entrar em renda variável. Muito cuidado com os chamados fundos de ações, com os chamados fundos multimercados. Mas então, qual que é o problema desses investimentos que você está me falando? Então, o que eu te digo? Qual que é exatamente o problema desses investimentos que eu listei aqui para você? É muito fácil. Além, é claro, do conflito de interesse que pode existir entre os interesses do banco e os seus objetivos financeiros, você vai ver que esses investimentos que eu citei aqui, eles não possuem as características e os formatos adequados para a realização dos seus objetivos financeiros. Então, seguindo esse tipo de recomendação, com certeza você vai eventualmente começar do jeito errado. Então, pelo fato desse tipo de investimento não possuir as características adequadas para a realização desse tipo dos seus objetivos financeiros, esses investimentos ainda eles podem te atrapalhar, já que eles vão fazer você patinar
e você não vai sair do lugar. Até porque, se você for analisar aqui, que nós estamos lidando, nós estamos conversando com pessoas que têm medo de investir e têm medo de perder dinheiro através dos investimentos, você vai ver que o conceito de volatilidade, que você talvez ainda não saiba o que significa, esse conceito de volatilidade, ele ainda pode não fazer parte do seu vocabulário, mas com esse tipo de recomendação, você tem que ter cuidado com esse tipo de recomendação, porque elas podem até criar o efeito reverso na sua cabeça. A volatilidade seria os altos e baixos que eventualmente algum tipo de investimento possa ter. Então, se você coloca o seu dinheiro em um investimento que tem esse tipo de volatilidade ou que tem uma alta volatilidade, você pode se deparar com um determinado dia, você vê que seu patrimônio reduziu, você colocou X e você entra lá naquele determinado dia e você tem menos do que X. E isso é o conceito de volatilidade. Então, essa volatilidade ela pode ainda contribuir e pode ainda te afastar ainda mais dos seus investimentos. Então, o que tem que ficar bem claro? Qual que é a maneira errada de você começar? É você seguindo orientações do seu banco. E o gerente de banco, ele sempre vai vender o melhor tipo de investimento para o banco, não para você. Então, fuja desse jeito, dessa maneira equivocada de começar. Mas então agora você vai me perguntar, então qual que é a maneira correta? Já que a minha ideia de ligar para o gerente estava errada, qual que é a maneira correta de eu iniciar os meus investimentos? Então eu te falo que existe uma maneira muito mais eficiente de você começar, de você investir o seu dinheiro. E existe uma maneira muito mais simplificada que você pode usar para investir. E essa maneira, ela é excelente para te fazer entrar em campo. E essa dica que eu vou te dar aqui, ela também serve para você que já investe de alguma forma. Para você que já investe seguindo as recomendações do seu gerente, essa dica também serve para você. Então, segura essa. A melhor maneira de você começar, a maneira mais eficiente, a maneira mais simplificada é de você começar através de investimentos pós-fixados. Mas que raios que é isso de investimentos pós-fixados? Eu nem invisto, eu nunca pus a mão em investimentos. Eu lá sei o que é investimentos pós-fixados. Então, calma. Eu vou te explicar. Eu te digo o seguinte, esse investimento inicial, que ele deve ser pós-fixado, ele também precisa possuir liquidez diária. Nossa, agora você me confundiu. Agora sim você me confundiu, você falou que você ia explicar e agora você me complicou mais. Mas calma, eu te falei que eu ia te explicar qual que é a maneira correta de você começar a investir. Então, primeiro, o investimento adequado para quem quer entrar em campo, ele tem que ser pós-fixado. Além disso, ele precisa ter liquidez diária. E eu também já vou explicar o que é isso. E por último, para você investir da maneira correta, dar o primeiro passo da maneira correta, esse investimento que você precisa começar, ele precisa que ele ao menos rentabilize algo próximo a 100% da Selic, ou 100% do CDI, que é a mesma coisa. Meu Deus, agora parece que eu compliquei toda a sua cabeça, não é? Mas não, eu não compliquei. Só segura essas três informações. O investimento ele tem que ser pós-fixado, ele tem que ter liquidez diária e ele tem que rentabilizar algo próximo a 100% da Selic ou 100% do CDI. E eu te falo, é muito fácil você conseguir esse tipo de investimento, já que existem diversos investimentos que possuem essas características. Quais são, eventualmente, os investimentos que possuem essas três características? Eu te falo. Tesouro Selic tem, alguns CDBs, algumas LCIs, algumas LCAs e alguns outros investimentos também possuem. Mas então, por que exatamente que você deve começar com esse tipo de investimento? Eu te digo, por conta das características deles. Muito embora eu ainda não tenha explicado o que são essas três características,
você vai... desculpa, eu não expliquei por que ele tem que ser pós-fixado, o que é pós-fixado, o que é liquidez diária e o que ele tem que rentabilizar 100% da Selic. Eu não expliquei, mas eu te expliquei que quando você investir, se você eventualmente investisse pelas recomendações do seu gerente do banco, ele iria te recomendar algo mais favorável ao banco e que não possuía as características corretas para consagrar os seus objetivos financeiros. E agora eu quero te dizer que por que o seu dinheiro, os seus investimentos precisam dessas três características e por que essas três características se adequam a você que quer dar o primeiro passo? Por quê? Por conta das características dos investimentos que possuem esses três aspectos. Quais são? Você eventualmente investindo em algum tipo de investimento que seja pós-fixado, que tenha liquidez diária e que rentabilize 100% da Selic, o que vai acontecer com o seu patrimônio? O seu dinheiro vai aumentar todos os dias. Ou seja, esses investimentos eles possuem um baixo risco de mercado. E isso, para quem está começando, é ótimo. Você não vai ver o seu dinheiro oscilando, já que não existe o risco de mercado, ou seja, já não existe risco de perda de dinheiro, o seu dinheiro aumenta todos os dias, então isso vai ser ótimo para você que está começando. Segundo, esse tipo de investimentos, esses ativos financeiros, eles são conservadores, ou seja, você não ganha muito, mas em compensação você não perde. Além disso, a rentabilização próxima à taxa Selic, ela é a próxima a 100% da Selic ou próxima a 100% do CDI, ela é o mínimo que você precisa ter. Ela é o mínimo para conservar, eventualmente, o seu patrimônio ao longo dos anos. Além disso, esses investimentos com essas três características, eles possuem uma compreensão muito simples. Ou seja, você aplica um determinado montante de dinheiro, o seu dinheiro rentabiliza, o seu dinheiro rende, e você resgata tudo aquilo que você aplicou e mais os juros. Então, ou seja, é simples de você compreender. Além disso, o resgate torna-se possível a qualquer tempo. Ou seja, você pode pegar de volta o seu dinheiro a qualquer tempo. E você pode ainda resgatar o seu dinheiro a qualquer tempo e ele não sofrer nenhum tipo de perda financeira. Além disso, esses investimentos eles servem para vocês que não sabem se podem esperar até a data de vencimento de um título, até a data de vencimento de um investimento. Ou seja, esses ativos eles têm a característica de servir também para objetivos de curto prazo. Então, com isso, você já fez o link, você já percebe que esse tipo de investimento ele acaba servindo também para a criação da sua reserva de emergência. Vou te resumir, os investimentos eles precisam ser pós-fixados. Eles são... Por que esses investimentos eles são adequados? Né? Vamos lá, fazer o gancho. Porque eles são pós-fixados. Então, os investimentos pós-fixados, eles são muito indicados para o investidor iniciante. Eles são muito indicados para aquele perfil, para aquele investidor que tem um perfil conservador, que não aguenta ver perdas de dinheiro ao longo do período do investimento. E para quem não sabe se vai precisar do dinheiro antes da data de vencimento. Esse tipo de investimento ele pode ser resgatado a qualquer tempo, a qualquer momento, sem perdas, e você consegue resgatar o valor aplicado e mais os juros. Então, com isso, você se valendo desse tipo de investimento, você vai com toda certeza ter muito mais êxito para iniciar os seus investimentos e isso vai fazer com que você, de fato, perca o medo de investir. E agora voltando lá nas características, né? Nas características do investimento, das três características que os investimentos precisam ter. Qual que é a primeira característica? Ele precisa ser pós-fixado. Mas então, o que são o que significa que o investimento ele tem que ser pós-fixado?
Vamos lá, vou tentar ser o mais simples possível. Os investimentos pós-fixados, eles são aqueles nos quais você não sabe qual que vai ser o rendimento. A rentabilidade de um ativo pós-fixado é vinculado a um indexador externo e você só vai saber qual que é o rendimento final lá no dia do resgate, lá no dia que você solicitar o resgate antecipado desse investimento ou lá na data de vencimento desse investimento. Então, os indexadores mais comuns que existem, os indexadores mais comuns pós-fixados, eles são a taxa Selic, como eu já falei aqui, o CDI, que é uma sigla para Certificado de Depósito Interbancários, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, o IGPM, e também existem outros, mas os mais famosos são esses. Na prática, a rentabilidade de um pós-fixado ela é mostrada sobre um percentual sobre esses indexadores. É um percentual sobre o CDI, sobre a Selic, sobre o IPCA, desculpa. Então, o que isso significa? Que o seu investimento ele vai render um percentual desse indexador. Então, quando você vê algum tipo de investimento que ele rentabiliza, por exemplo, 105% do CDI, 100% da Selic, significa que ele é um ativo pós-fixado. E nessas aplicações pós-fixadas, a rentabilidade do seu investimento ela vai variar durante todo o período. Então, como ela está vinculada aos indexadores, a rentabilidade acompanha o momento da economia do país. Então, se o seu investimento ele tiver indexado, por exemplo, ao IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação no Brasil, o seu rendimento ele sempre vai estar rendendo acima da inflação. Sempre que se o seu investimento ele estiver rentabilizando 100% da taxa Selic, significa que ele vai estar acompanhando a taxa básica de juros da economia. E por que é tão importante que os seus investimentos eles sejam pós-fixados? Justamente pelo fato de que os investimentos pós-fixados eles não sofrem perda de valor. Como característica geral dos investimentos pós-fixados, que eu já até listei aqui, eles sempre vão rentabilizar uma quantia positiva de dinheiro. E alguns desses investimentos que eu falei aqui, LCI, LCA, o Tesouro Selic, eles acabam tendo uma característica muito interessante para quem é um investidor iniciante, que é a característica de nunca sofrer uma rentabilidade negativa, ou quase nunca sofrer uma rentabilidade negativa. E isso traz um conforto muito grande para você que é iniciante. Todos os dias você entra na sua plataforma para verificar os seus investimentos e você vai ver que eles estão sempre rentabilizando de maneira positiva. Todos os dias rentabiliza um pouquinho e você ganha um pouquinho de dinheiro. Então essa é a primeira característica que eu disse que iria explicar, que é a característica de rentabilizar 100% da Selic ou 100% é a característica do investimento ser pós-fixado. Qual que era a segunda característica? A segunda característica diz respeito ao fato dos investimentos possuírem liquidez diária. O que significa essa tal de liquidez diária? A liquidez diária, ela permite que você possa resgatar o seu dinheiro de volta a qualquer momento, a qualquer dia. E a liquidez diária, ela te permite que você tenha um espaço para se arrepender, tenha um espaço para você se valer daquele dinheiro que você tinha aplicado. E juntando com a característica pós-fixada, você pode vir a resgatar o seu investimento a qualquer tempo. E esse valor que você resgata, ele sempre vai estar
é maior. Ele sempre vai estar disponível para você sacar. Então você vai conseguir sacar tudo aquilo que você investiu e mais os juros que rentabilizaram naquele período. O que contribui, mais uma vez, para que você perca o seu medo de investir e você perca aquela crença limitante de achar que os seus investimentos, que você vai perder dinheiro investindo. E por fim, a última característica que eu disse para vocês é que esse tipo de investimento ele precisa rentabilizar 100% algo próximo a 100% da Selic ou 100% do CDI. Por quê? Porque é o mínimo que você precisa ter para acompanhar algum indicador da economia do país. Então você entende que além de você ter as características de não perder dinheiro, de você poder resgatar o valor a qualquer momento, você ainda também está acompanhando o nível da economia do país. Então, tendo esse patamar mínimo, você está mais do que acobertado, você está mais do que seguro para você dar o seu primeiro passo e entrar em campo. Então, quer recapitular mais uma vez? Ativos pós-fixados, já que eles não têm perda de valor, investimentos que tenham liquidez diária para você poder resgatar a qualquer dia e que eles sejam rentabilizados com, no mínimo, aproximadamente 100% da Selic ou 100% do CDI. Então, agora que você já entendeu, agora que você já tem até um certo conforto para dar esse primeiro passo, você deve estar se perguntando, tá bom, entendi, mas você foi muito teórico e eu preciso de alguma coisa prática, alguma coisa que vai realmente me fazer sair da arquibancada e entrar em campo. Então, para você sentir os benefícios de tudo que eu te falei até agora, eu vou te dar uma dica prática. É uma dica que você pode implementar hoje, ou mesmo você pode implementar essa dica agora. E eu vou falar, e eu vou começar falando que com quem já possui algum tipo de investimento. Eu vou começar falando, dando uma dica aqui para alguém que já, de alguma forma, já investe. O que você pode fazer? Faz uma busca nos seus investimentos agora, dá uma verificada lá e veja quais dos seus investimentos, faz uma lista de tudo lá que você tem. Que aí, o que você vai fazer? Supondo que você tenha lá um dinheiro aplicado em um fundo de investimento de renda fixa, e existem milhões de pessoas que têm esse tipo de aplicação e nem sabem que tem. Então, supondo que você tenha esse tipo de investimento, pega o telefone, liga agora lá para o seu gerente de banco e pergunta para o seu gerente qual que é a taxa de administração desse seu fundo. Eu estou supondo aqui, é bem provável que você que já investe, você vai ter um fundo de investimento em renda fixa lá na sua carteira de investimentos, você nem sabia disso. Pergunta para o seu gerente de banco qual que é a taxa de administração desse fundo que o seu dinheiro está aplicado. E aí, o que você vai fazer? Se essa taxa ela for maior do que 1%, você vai pedir para o seu gerente do banco migrar esses seus investimentos para outro fundo de investimentos de renda fixa com essas mesmas características. Mas esse novo fundo de investimento que você tem lá, a taxa de administração dele tem que ser de, no máximo, 1%. 1%. Liga lá para o seu gerente de banco, pergunta qual que é a sua taxa. Se ela for mais do que 1%, peça. Seja incisivo, seja firme com ele, peça para migrar para outro fundo de investimento com as mesmas características, mas que esse novo fundo de investimentos tenha uma taxa de administração de no máximo 1%. Outra dica para você que também já tem algum tipo de investimento. Se você tiver algum CDB no banco, pergunta para o seu gerente sobre qual que é a taxa de rentabilidade desse seu CDB. Se esse seu CDB tiver uma taxa menor do que 100% do CDI,
peça para o seu gerente migrar para outro CDB com as mesmas características, mas cuja taxa de rentabilidade seja o mais próximo possível de 100% do CDI. Faça isso. Em todos os casos, seja firme com o seu gerente. Por quê? Porque ninguém pode brincar com o seu dinheiro, ninguém pode brincar com o seu futuro e da sua família. E por que exatamente eu te disse para você fazer isso? Se você tiver um fundo de investimento, o novo tem que ser com uma taxa de no máximo 1%, taxa de administração no máximo de 1%. Por que se você tiver um CDB, ele tem que rentabilizar pelo menos 100% do CDI? Por quê? Porque assim você vai fazer com que os seus investimentos eles se aproximem o máximo possível dos investimentos mais adequados para aqueles que são iniciantes. Pós-fixados, com rentabilidade diária e com liquidez diária e que rentabilizem próximos a 100% da taxa Selic ou 100% do CDI. Se você tiver um CDB que rentabilize próximo de 100% do CDI, com liquidez diária e, claro, o CDB ele é pós-fixado, você vai se adequar melhor ao perfil do investidor iniciante. E assim você com certeza vai perder o seu medo de investir. E o mesmo acontece se você tiver o fundo de investimento em renda fixa. Agora eu vou falar para aqueles que ainda não investem. E eu reputo que a situação de vocês aqui que ainda não investem, não deram o primeiro passo, para vocês aqui que têm aquele medo de investir ou que tinham aquele medo de investir, eu reputo que a situação de vocês seja até mais simples do que aqueles que já investem em alguma coisa, que já investem em algum ativo ruim. Você que ainda não investe, você tem a enorme vantagem de ainda não precisar de depender de outra pessoa para fazer uma aplicação que seja segura, rentável e que tenha liquidez. Você sozinho, você consegue resolver essa situação para você. Então você que ainda não investe, o que você vai fazer? Você vai agora baixar um aplicativo no seu celular. E esse aplicativo se chama Nubank. Vou deixar escrito aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas acho que você já ouviu falar, né, nessa instituição aí, é o Nubank. Nele, você vai baixar esse aplicativo, você vai preencher o seu cadastro e você vai abrir uma conta. Mas não é uma conta corrente comum como você está pensando. É uma conta de pagamentos. Mas não se preocupe, porque ela é totalmente gratuita e ela é uma modalidade de conta segura e bastante eficaz. Você vai fazer o download desse aplicativo, você vai preencher o seu cadastro, você vai ver que ele é bastante seguro, ele vai te pedir seus dados, vai te pedir seus documentos, vai pedir sua foto, vai pedir sua assinatura. Ou seja, é bastante seguro, é bastante séria, Nubank é uma instituição séria e você vai perceber o que quando esse aplicativo estiver redondinho e pronto para você usar. Você vai perceber que quase tudo no Nubank é automatizado. Quase tudo é automatizado, desde a abertura da conta até a realização de qualquer aplicação. Então você vai seguir o passo a passo, você vai abrir a sua conta no Nubank e depois que essa conta estiver aberta, você vai depositar qualquer quantia nessa conta, qualquer uma, ele não possui valor mínimo de depósito. Você pode fazer uma transferência para essa conta, ou mesmo você pode depositar emitindo um boleto, ou seja, você emite um boleto pelo Nubank e você paga esse boleto através da conta corrente que você possui e logo o seu dinheiro vai estar dentro da sua conta, dentro no Nubank. E o que vai acontecer no dia seguinte em que o dinheiro entrar nessa conta sua do Nubank? Você vai ter um investimento num ativo pós-fixado, com rentabilidade diária, que você pode sacar a qualquer momento, qualquer dia, e você vai ter um investimento que rentabiliza 100% da Selic, ou 100% do CDI. E a partir dessas três características, você já está habilitado e você consegue entrar em campo da maneira correta, você já consegue sair da arquibancada e entrar em campo, e assim você vai
perder, claro, o seu medo de investir. Então, assim que esse dinheiro estiver lá dentro, ele já vai começar a rentabilizar, dentro da conta do Nubank, ele já vai começar a rentabilizar o 100% da taxa Selic, você vai poder sacar ele a qualquer hora, e esse valor, claro, como eu já falei, já que eu estou sendo repetitivo mesmo, ele vai estar investido em ativos pós-fixados. Então, todos os dias você vai ver o seu dinheiro rendendo um pouquinho, devagar e sempre. Então, para você que já tem investimentos, ou para você que nunca investiu, mas que agora vai dar o primeiro passo com essa dica prática que eu te dei, e ela é facinha de ser implementada, e ela pode ser implementada ainda hoje, eu vou te dar mais uma dica para você perder o seu medo de investir. Vai devagar. Se você tem dúvidas, vai de pouquinho, vai testando. Você só vai saber se funciona para você a partir do momento em que você conhecer e que você começar a estudar sobre isso. Mas se você ficar esperando um momento favorável, pode ser que ele nunca chegue. Então a minha dica é para você perder o medo de investir e para você que acha que você vai perder dinheiro caso você venha investir. Vá tranquilo, vá em paz. Uma longa jornada, ela sempre começa com o primeiro passo. E o primeiro passo eu já te dei aqui hoje. Então, vai tranquilo e vai em paz. Pessoal, já estou me alongando aqui, já tem quase 45 minutos, já tem mais de 45 minutos que eu estou falando aqui para vocês. Eram essas informações que eu queria trazer para vocês aqui. Se restou algum tipo de dúvida, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E obrigado mais uma vez e um abração. Tchau, tchau.